Vamos lá, pessoal. Um vídeo aqui para essa prova do concurso para professor e coordenador da Bahia, que vai ser daqui a poucos dias. Vamos lá. Então, como é que eu devo fazer a prova discursiva, que é a que preocupa muitos concurseiros aí, né? Vou falar sobre a prova de professor, depois a de coordenador. A de professor serão 3 questões. Nós teremos 1, 2, 3 questões. A terceira questão é da sua área. Por exemplo, se professor de matemática, vai fazer prova de matemática. Biologia, vai ser uma questão de biologia. De química, a terceira questão. As 2 primeiras vai ser para todo mundo a mesma questão, qualquer área. A específica vale 40 pontos e as 2 valem 30 pontos cada, que vai dar 100% da sua nota. Tendo em vista isso, é bom entender também no edital que por esse decreto de 2014, uma questão vai ser sobre temas étnico-raciais. Vamos lá, para não perder tempo. Conhecimentos gerais do último concurso de 2018, se não me engano, com essa questão. Uma escola estadual de Vitória da Conquista irá sediar a realização do campeonato de futebol entre escolas e um grupo de alunos que estava treinando para essa competição. No treino final, com a presença de vários professores e turmas de alunos e alunas, no meio do jogo, uma das equipes começa a perder de goleada e os ânimos se acirram. Em pouco tempo, as agressões verbais se transformam em agressões físicas e um dos jogadores exaltado começa a ofender outro colega com termos racistas. Só podia ser você, isso é coisa de negro, eu tinha avisado, só faz sujeira, vamos perder o jogo por sua causa, seu negro imbecil. Você é um dos professores e professoras perdendo o jogo. Com base no caso, fundamentos, análises e sugestões para responder o que se pede. Pronto. Então, tem pergunta A, pergunta B, você tem 20 linhas para discorrer sobre isso. Aí a alternativa A, que providências você tomaria? Letra A. O que você vai colocar lá na prova é encerrar imediatamente as agressões, tanto físicas quanto verbais, né? Então é isso, você como professor vai encerrar imediatamente e levar para coordenação pedagógica. E depois, o que você acha que a escola deve tratar essas questões de discriminação racial? Vamos lá. O coordenador vai ser a mesma pergunta, na prova de domingo agora vai ser a mesma pergunta, vai ter algo parecido com isso, eu vou dar aqui a dica muito boa. As medidas que uma escola pode tomar são os temas transversais, né? Vou responder aqui a pergunta a partir do próximo slide. Que medidas a escola pode tomar nesses casos, né? Então a escola pode tomar, assim, a escola pode tomar medidas através dos temas transversais da educação, que não são disciplinas, são temas que permeiam todas elas, né? Então, professor de física, de química, matemática, qualquer disciplina, ele pode trabalhar esses temas na sua aula, né? Os transversais. Quais são esses? Vamos lá. Esses temas transversais é o T, penso, né? T com M, penso com M. Que é P de pluralidade cultural, E de ética, M de meio ambiente, S de saúde, O de orientação sexual e T de trabalho e consumo. Eles são feitos pelos PCNs, né? Que é feito pelo governo federal, ele é facultativo. Diferente do DCN, que é obrigatório e é feito pelo Conselho Nacional da Educação. É um documento, né? Os PCNs é um documento que tudo isso para poder orientar a BNCC. Base Nacional Comum Curricular. Você tem uma escola, né? O que é que eu vou ensinar para os meus alunos? O que eu vou ensinar está tudo na BNCC, o conteúdo mínimo. E para fazer essa BNCC, o que eu vou dizer que vai ensinar, eu posso usar o PCN, que é facultativo, ou o DCN, que é obrigatório. Já a BNCC pronta, depois de pronta, ela chamou de BNCC, chamou de temas contemporâneos transversais, né? Em 15 macroáreas. Meio ambiente, economia, saúde, cidadania e civismo, multiculturalismo e ciência e tecnologia. Então você pode trabalhar isso aqui nos temas transversais. Depois você pausa o slide e dá uma lida, né? Por exemplo, uma escola está com muito questão de obesidade, como é que pode a escola trabalhar isso, né? Pode trabalhar um tema transversal, né? Na saúde, educação alimentar e nutricional, por exemplo, né? Pode cair uma questão desse tema aqui, olha, sobre obesidade, né? Então, respondendo a pergunta,
Como a escola deveria tratar essas questões, alternativa B, através dos temas transversais nas aulas, o professor, né? Através do projeto político-pedagógico da escola, tem que responder através de temas transversais, através do projeto político-pedagógico. Isso aqui, por exemplo, isso aqui vai valer 10 pontos, isso aqui vai valer 5 pontos, isso aqui vai valer mais 5 pontos na hora do corretor lá, né? Fazer a correção. Então, através de temas transversais, do projeto político-pedagógico, através do regimento interno, através de projetos culturais, né? E através de reuniões com pais e mestres. Pronto, você atingiu os seus 10, 15, 20, 25, seus 30 pontos daquela alternativa. Um exemplo, entenderam? E fecha a questão, ganha seus 30 pontos. Então essa é a maneira de se responder. E lá vai ter lá o corretor, ele vai analisar isso. Se você escreveu PPP, se você escreveu regimento interno, temas transversais e por aí vai. Então, fique ligado, né? E o que vai servir de embasamento também, no artigo 3º da LDB, tem os princípios educacionais. Possa ser que também caia sobre isso, né? Que é o 3V, 4G, PLU, RE, COCO, e o tema da Revolução Francesa é liberdade, igualdade e fraternidade. Como é um concurso, é concorrente, não tem fraternidade. Como é que eu fiz esse método? Como é que eu penso aqui? Eu sei que tem 3 princípios que começam com V, né? Que é a valorização profissional da educação, vinculação da educação escolar com o mundo do trabalho, valorização da experiência extraescolar. Quais são os 4G? Gestão democrática, gratuidade do ensino público, estabelecimentos oficiais e por aí vai. Garantia do padrão de qualidade. O PLU, que é o pluralismo de ideias e considerações pedagógicas. Respeito à liberdade, da apreço e tolerância. Então, liberdade, né, que é de liberdade de aprender, ensinar, divulgar arte, cultura, pensamento e saber. E igualdade de condições de acesso e permanência. Dentre outros aí. Então, vocês pegam esses princípios aqui, que vai ser também útil para poder responder a sua prova. Tendo vista isso, então, são 3 questões. A primeira já foi, que foi a primeira o quê? De conhecimentos gerais, né? Agora, vamos para a próxima questão. A próxima questão vai ser, foi essa questão aqui, né? 30 pontos já foi. Essa questão aqui, lá na correção, essa valeu 4 pontos e essa 4 pontos. Essa é um pouco complicadinha, mas vamos lá. E as mais difíceis que foi que valeu menos, né? Acho que na hora que fizeram a questão já pensaram nisso. A figura indicada abaixo é um registro do século XVII. De uma câmara escura. Mostra uma imagem de uma torre projetada na parede da câmara, oposta ao orifício que entra a luz. Então aqui tem uma torre, que é o objeto. E aqui a imagem é invertida, né? Que é a imagem. Quem estudou aula de física sabe que a imagem devido ao princípio de propagação retilínea da luz, a imagem, nossos olhos se formam de cabeça para baixo, numa câmara escura. Então, segundo esse modelo, o que aconteceria com o tamanho da imagem se aumentasse uma distância entre as paredes da câmara? Então, essa aqui é a distância entre as paredes, olha. Essa aqui é a distância do objeto. A imagem é a distância entre a parede. Repare que aqui é um triângulo. E nós temos outro triângulo aqui. Esses triângulos são semelhantes. Se eu aumento a largura do triângulo, que é a parede, eu vou aumentar a altura também. Se eu diminuo a largura, eu vou diminuir a altura. Então, como eu estou aumentando a distância, estou aumentando a largura, estou aumentando o tamanho desse triângulo, eu estou aumentando a altura da imagem. E qual foi a principal invenção desenvolvida nesse século XIX, que utilizou diretamente o fenômeno ilustrado? Isso aqui parece com o quê? Então, se olha a imagem, parece o quê? A fotografia, né? Então, seria a fotografia, a câmera fotográfica. Então, seria a resposta. E vamos voltando para aquela questão, de uma maneira mais técnica, né? Semelhança de triângulo, rapidinho. Esse lado maior, né? Que é 40, vou chamar de Hzão, dividido por esse lado menor, que eu vou achar Hzinho, igual ao lado maior, Lzão, dividido pelo lado menor, que é o Lzinho, né? Que é 20, vai dar 40 sobre Hzinho, igual aos lados horizontais, né? Os lados verticais, divide o lado maior vertical pelo lado menor, e o lado horizontal maior, que é 100, pelo lado horizontal menor, que é 20, que é o da câmara. Fazendo meio por extremos, vocês vão entender onde eu quero chegar aqui, gente. Tá? Meio por extremos. O que nós vamos ter é 100H, que é H vezes 100, igual a 800. H, quem está multiplicando H passa dividindo 800 por 100,
que vai dar 8 centímetros. Isso daí também pode ser aplicado aqui, olha, com a maneira mais matemática de resolver. O objeto, que é o H, dividido pela imagem, que é o Hzinho, igual a o Lzão dividido por esse Lzinho. A questão perguntou o que aconteceria com a imagem, com H, se eu aumentasse o L. Então eu vou fazer o meio por extremos de novo, né? Vou vir para cá. Vai ficar Hzinho vezes Lzão, igual a Hzão vezes Lzinho. Quem está multiplicando o Hzinho passa dividindo, H igual a Hzão, Lzinho dividido por Lzão. Isso aqui é grandeza diretamente proporcional. Por exemplo, quando eu aumento o Lzinho, que é a distância entre as paredes, eu aumento o Hzinho porque os dois estão no numerador. Agora, quando eu aumento o Lzão, eu diminuo o Hzinho. São inversamente proporcionais. Mas a pergunta é essa. Se eu aumentar Lzinho, aumento a imagem. Próxima questão. E última questão aqui, né? Vamos lá. De fato, no século... Vou resumir aqui também, para não demorar muito, né? O que acontece... Platão, aqui é uma imagem do mito da caverna, com pessoas acorrentadas, aqui é a sombra, né? Essa questão vale mais pontos, né? Essa situação, o que estaria problematizando a respeito da percepção que as pessoas têm na realidade ao servir de sombra aos objetos na caverna, né? Então, a realidade falsa, né? Que são objetos pequenos, são animais, né, de madeira, o que for, e tem uma sombra que não condiz com a realidade. Então eles estão aprisionados na ignorância, poder falar assim, né? E o conhecimento liberta, a partir do que problematiza Platão no mito da caverna, que parada pode ser feita acerca do comportamento dos alunos em relação às informações vinculadas pelas redes sociais e pela TV. Que às vezes o que a rede social passa, a TV passa, não é a verdade, são fake news, né? Entendeu? Então essa seria a resposta, né? A imagem que está fazendo aqui. E por isso o aluno tem que ser, aí vem o FCC, né? Não é Fundação Carlos Chagas, não. A educação tem que formar cidadãos críticos e conscientes como sujeitos ativos, não como sujeitos passivos, né? Tem que ser sujeitos ativos. Passivo é aquele que só recebe a informação, e ativo é aquele que questiona, crítica, consciente. Então essa aqui agora, a específica, vale 40 pontos, que essa é de física. Então quem for de física pode pausar o vídeo e ver o gabarito. E pode dar uma lidinha nisso, também parar para dar uma lidinha nessas relações. E vamos para o coordenador. O coordenador são duas questões. Cada uma vale 50 pontos, né? E é basicamente a mesma situação. Não vou nem ler aqui. Vamos lá. Maria Nazaré, coordenadora pedagógica da Escola Estadual, foi do último concurso também, de Feira de Santana. Ao chegar na escola, adotou um pequeno tumulto no pátio envolvendo um grupo de alunos. Ao se aproximar, percebeu que se tratava de uma discussão acirrada entre 2 ou 3 alunos que estava perto de evoluir para agressão verbal para agressão física. O termo conflito era divergência religiosa. Um dos alunos gritava: "Você é louca, Júlia? Está com o demônio no corpo?" Ao que ela respondia, né? "Você é um imbecil, Homero. Estou mostrando uma dança fazendo um terreiro que frequente. Isso é cultura e religião, seu tonto." E começou a chorar. Louca, começou a gritar o grupo. A coordenadora Nazaré se aproximou, separou o grupo, conversou com eles sobre tolerância religiosa e pediu para que todos fossem para a sua sala de aula. Vamos lá. Com base... Como você colaboraria com Nazaré, né? Colaboraria com também impedindo as agressões, né? Tanto físicas como verbais, explicaria sobre o regimento interno, né? Que não se deve fazer esse tipo de atitude, chamaria os pais responsáveis para conversar, né? Falaria com os professores para trabalharem nessas turmas temas voltados a transversais a esse assunto. E que atividades ou estratégias utilizadas para enfrentar essa questão e não permitir que a escola transforme em local de intolerância religiosa. O que a escola pode fazer, né? Que atividades ou estratégias que você utilizaria para enfrentar essa questão e não permitir que a escola se transformasse em local de intolerância religiosa? Vamos aqui, né? Aí faria a letra A. Aí letra B, as estratégias adotadas para enfrentar essa questão, tal, seriam
no PPP, no Projeto Político Pedagógico da Escola, trabalhar esses temas, né? Colocar na identidade da escola que não permite essa intolerância, qualquer uma, através do regimento interno, né? Do regimento interno, através dos temas transversais, né? Dos temas transversais da educação, através de projetos interdisciplinares, multidisciplinares, transdisciplinares, e vai dizendo, né? Porque tem que ter, porque a LDB, nos seus princípios, diz que a escola deve ter considerações de diferenças étnico-raciais, né? A liberdade de pensamento, por aí vai. Então vocês terminariam. E a última questão, né? Também sempre permeia na mesma situação. Repare que é importante saber dos temas transversais, né? Uma professora de História, responsável pelas turmas dos 9º anos fundamental de uma escola estadual, localizada no Periferia de Salvador, constatou que mais de 40 de seus alunos e alunos não tinham domínio esperado de compreensão de texto e de raciocínio lógico, né? O que dificulta bastante o estudo de História. Conversando com os colegas responsáveis pela disciplina de Matemática, Ciências e Artes, nos confirmaram essa impressão, dificultava o ensino dos seus conteúdos específicos, ainda que reconhece que fosse muito criativo. Aí aqui fala que a escola tinha seu PPP, aqui tá vendo aí? No seu PPP, né? A maioria de pobres, né? Pais de baixa escolaridade, e a metade dos alunos colaborava com o Centro da Família Mercado Informal de Salvador. Em função disso, depois de conversar com os colegas que concordavam com esse diagnóstico, decidi trabalhar projetos interdisciplinares, tá vendo? Aí. Pois acreditava que, dessa maneira, conseguiu superar essa deficiência dos alunos. Vamos lá. Com base no exposto, né? Suas análises e sugestões para responder o que se pede abaixo. Você concorda com o encaminhamento do projeto? Sim. Sim, claro que concorda, né? Em caso afirmativo, que sugestões você daria para viabilizar e enriquecer o projeto? A sugestão seria aqui, olha, repare, viu? Através dos temas transversais, né? Temas transversais, os professores o professor de português, tá vendo? Poderia trabalhar projetos que envolvessem a literatura, a leitura, né? O professor de matemática também desenvolver atividades de raciocínio lógico de maneira interdisciplinar, transdisciplinar, né? De ciências e artes, através utilizando os conhecimentos de interpretação de texto, produzir poesias, cordéis, né? Para quê? Para que suprisse essas carências de compreensão de texto, raciocínio lógico e história, né? Utilizando os temas transversais da educação, né? De maneira multidisciplinar. Através de também como enriquecer o projeto, né? Através de feiras culturais, né? Entendeu? Então é isso, né? Então espero ter ajudado, né? Que na hora do concurso vocês fiquem tranquilos, né? Não fiquem nervosos. Assim, você colaboraria com o Nazaré? Sim. Pronto. Que atividade, né? Você tem que fazer, interromper imediatamente. Acabou. Não, eu acho isso um absurdo. Não. É direto e... Entendeu? Então, espero que tenham gostado. Boa prova aí. Valeu. Falou e fui.